O primeiro som que Miguel ouviu foi o gotejamento. Constante, ritmado, como um metrônomo marcando os últimos compassos da civilização. Abriu os olhos devagar, piscando contra a luz cinzenta que filtrava através das frestas de uma janela quebrada. O teto acima dele estava rachado, com pedaços de reboco espalhados pelo chão ao redor de sua cabeça. Não conseguia se lembrar de como havia chegado ali. Levantou-se com dificuldade, sentindo cada músculo do corpo protestar. Estava em uma loja abandonada, prateleiras vazias tombadas em ângulos estranhos, produtos espalhados como se uma tempestade tivesse varrido o interior. Mas não havia vento. O ar estava pesado, imóvel, carregado de um cheiro metálico que grudava na garganta. Miguel cambaleou até a vitrine e olhou para fora. A rua que antes conhecia como uma das mais movimentadas do centro da cidade agora era um cemitério de concreto e metal retorcido. Carros abandonados formavam barricadas não intencionais, suas latarias amassadas como latas vazias. Não havia corpos. Essa foi a primeira coisa que o perturbou profundamente. Onde estavam as pessoas? Saiu da loja e pisou em cacos de vidro que estalavam sob seus pés como ossos quebradiços. O silêncio era absoluto, mais assustador que qualquer grito. Nem mesmo pássaros cantavam. O céu tinha uma coloração estranha, um cinza avermelhado que parecia pulsar levemente, como se fosse uma ferida infectada no firmamento. Caminhou pela rua principal, observando os prédios ao redor. Muitos tinham suas fachadas arrancadas, revelando interiores devastados. Outros estavam completamente intactos, mas vazios, como se seus ocupantes tivessem simplesmente desaparecido no meio de suas atividades cotidianas. Em uma cafeteria, xícaras de café ainda estavam sobre as mesas, agora cobertas por uma fina camada de poeira acinzentada. Foi então que Miguel notou as marcas. Sulcos profundos no asfalto, cada um do tamanho de uma árvore caída. Seguiam um padrão estranho, como se algo gigantesco tivesse arrastado garras pelo chão. As marcas eram recentes, ainda havia pedaços de concreto solto ao redor delas. Seguiu o rastro com os olhos e viu que se dirigia para o centro da cidade, onde os prédios mais altos se erguiam como dentes quebrados contra o céu doentio. Decidiu seguir na direção oposta. Qualquer coisa que pudesse deixar marcas daquele tamanho não era algo que ele queria encontrar. Mas conforme caminhava pelas ruas laterais, descobriu que as marcas estavam em toda parte. Não havia escapatória. Seja qual fosse a criatura responsável por aquilo, ela havia percorrido toda a cidade. O desespero começou a se instalar quando Miguel percebeu que não havia sinal de vida em lugar algum. Nem mesmo insetos. A cidade inteira parecia ter sido sugada para um vácuo de morte. Tentou ligar o celular, mas a tela permaneceu negra. Procurou por um telefone público, mas quando levantou o fone, ouviu apenas um zumbido grave e contínuo que fez seus ossos vibrarem. Foi quando ouviu o primeiro som desde que acordara, além do gotejamento distante. Um arrastar lento, como se algo massivo estivesse se movendo sobre a superfície áspera do concreto. O som vinha de algum lugar atrás dele, mas quando se virou, viu apenas a rua vazia. O arrastar parou imediatamente, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Miguel começou a correr. Não sabia para onde, apenas seguiu o instinto primitivo de fuga. Suas passadas ecoavam entre os prédios vazios, um som patético e solitário que apenas enfatizava quão sozinho ele estava naquele mundo morto. Correu até que seus pulmões queimaram, depois se escondeu em um banco abandonado, ofegante. Através das janelas sujas, observou a rua. Nada se movia, mas havia algo diferente agora. As sombras não estavam nos lugares certos. Mesmo com o sol fraco e difuso, as sombras dos prédios caíam em direções impossíveis, como se houvesse uma segunda fonte de luz, muito maior, bloqueando o céu em algum lugar fora de sua visão. Foi então que viu a primeira evidência clara do que havia acontecido com as pessoas. No chão do banco, espalhados como confete macabro, havia fragmentos de roupas, sapatos, óculos, objetos pessoais. Mas nenhum osso, nenhuma gota de sangue.
Era como se as pessoas tivessem sido simplesmente aspiradas de suas roupas, deixando para trás apenas os vestígios materiais de suas vidas. O arrastar recomeçou, mais próximo agora. Miguel segurou a respiração e se escondeu atrás do balcão do banco. Através das frestas da persiana quebrada, viu uma sombra passar pela rua. Mas não era uma sombra comum. Era densa, quase sólida, e se movia independentemente de qualquer objeto que pudesse projetá-la. A sombra parou bem em frente ao banco, e Miguel sentiu um frio que não tinha nada a ver com a temperatura. Por um momento que pareceu eterno, a sombra permaneceu imóvel. Então, lentamente, começou a se esticar, subindo pela fachada do prédio como uma mancha de tinta negra. Miguel ouviu um som que jamais esqueceria, um gemido baixo e ressonante que parecia vir de dentro da própria terra. Não era exatamente um som, mas uma vibração que ele sentia nos ossos, nos dentes, no interior do crânio. A sombra continuou subindo até desaparecer além de sua visão, mas o gemido permaneceu, agora vindo de cima. Miguel compreendeu com horror crescente que a criatura, fosse lá o que fosse, estava no teto do banco. Podia sentir o peso impossível dela fazendo a estrutura gemer e estalar. Permaneceu escondido por horas, ou talvez minutos. O tempo havia perdido significado naquele mundo morto. Quando finalmente se atreveu a se mover, o gemido havia cessado e as sombras voltaram ao normal. Saiu do banco cautelosamente e olhou para cima. Não havia nada no teto, mas as telhas estavam rachadas em um padrão radial, como se algo imensamente pesado tivesse pousado ali. Miguel decidiu que precisava chegar ao ponto mais alto da cidade para ter uma visão geral da situação. Talvez encontrasse outros sobreviventes, talvez descobrisse uma forma de escapar. O edifício mais alto ficava no centro, exatamente onde as marcas no asfalto convergiram. Não tinha escolha. A jornada pelo centro da cidade foi um pesadelo acordado. As marcas no chão se tornaram mais profundas e mais frequentes conforme ele se aproximava. Prédios inteiros tinham sido arrancados de suas fundações, deixando apenas buracos perfeitamente circulares no lugar. Era impossível imaginar a força necessária para fazer aquilo. Quando finalmente chegou à base do arranha-céu, Miguel descobriu que as portas de vidro da entrada haviam sido completamente removidas, não quebradas, mas removidas com precisão cirúrgica, como se tivessem sido dissolvidas. O saguão estava intacto, mas coberto pela mesma poeira acinzentada que encontrara em outros lugares. Sob a luz fraca que entrava pelas janelas altas, a poeira brilhava levemente, como se contivesse fragmentos microscópicos de metal. Os elevadores, obviamente, não funcionavam. Miguel começou a subir as escadas de emergência. A cada andar que passava, sentia o ar ficar mais rarefeito, mas não pela altitude. Era como se o próprio oxigênio estivesse sendo sugado para algum lugar. No 20º andar, teve que parar para recuperar o fôlego. Foi quando ouviu novamente o gemido, mais alto e mais próximo. Olhou pela janela da escada e quase gritou. Uma estrutura impossível se erguia do outro lado da cidade, algo que definitivamente não estava lá antes. Parecia uma montanha, mas se movia levemente, pulsando como um coração gigantesco. A superfície era negra e irregular, coberta por protuberâncias que brilhavam com uma luz doentia. Não era uma montanha. Era uma criatura. Miguel percebeu que havia estado olhando apenas para uma pequena parte dela. A criatura se estendia muito além dos limites da cidade, seu corpo desaparecendo no horizonte em todas as direções. O que ele pensara ser o céu nublado era, na verdade, parte do corpo da criatura, uma massa impossível de carne sombria que bloqueava quase toda a luz solar. Continuou subindo, agora motivado por um terror puro que o impelia para frente. Precisava ver tudo, precisava entender. No 40º andar, as janelas começaram a vibrar suavemente, emitindo um zumbido harmonioso e perturbador. A criatura estava se movendo. Finalmente chegou ao último andar e subiu até a cobertura. O que viu lá o fez cair de joelhos. A criatura não era apenas gigantesca, ela era infinita. Seu corpo se estendia em todas as direções, cobrindo continentes inteiros. A cidade onde Miguel vivia era apenas um pequeno ponto sob uma de suas extremidades.
E havia outras extremidades, dezenas delas, cada uma do tamanho de uma cordilheira, ondulando lentamente através da paisagem devastada do planeta. Mas o mais aterrorizante era que a criatura tinha olhos. Milhares deles, espalhados por sua superfície como estrelas negras em um céu de carne. E todos estavam olhando para ele. Miguel compreendeu então que não havia outros sobreviventes porque não deveria haver sobreviventes. A criatura havia consumido toda a humanidade, toda a vida do planeta, transformando em parte de si mesma. Ele havia sido poupado por algum motivo específico, mantido acordado para testemunhar o fim de tudo. Um dos olhos gigantescos, do tamanho de um lago, se moveu em sua direção. Miguel sentiu uma presença alien invadindo sua mente, vasculhando suas memórias, seus medos, seus sonhos. A criatura não estava apenas olhando para ele, estava lendo sua alma como se fosse um livro aberto. Então, impossível como parecia, Miguel ouviu uma voz. Não com os ouvidos, mas diretamente em sua consciência. A voz era composta por milhões de outras vozes, um coro de toda a humanidade morta falando em uníssono. Você é o último, disse a voz. Guardado para contar a história. Para lembrar o que éramos antes de nos tornarmos parte de algo maior. Miguel tentou falar, mas sua voz falhou. A criatura continuou. Nós não morremos. Nós ascendemos. Cada mente humana, cada memória, cada sonho, agora faz parte de uma consciência infinita. Você pode sentir sua solidão acabando, Miguel. Pode sentir nossa chamada. Era verdade. Miguel sentia uma atração irresistível, uma promessa de nunca mais estar sozinho, de fazer parte de algo vasto e eterno. Mas também sentia o terror puro do que isso significava, a perda de sua individualidade, de sua humanidade. Você tem uma escolha, disse a voz. Junte-se a nós voluntariamente e mantenha alguma sombra de quem você era. Ou seja consumido pela força, como os outros, e torne-se apenas mais uma voz no coro. Miguel olhou para a criatura, para os milhões de olhos que o observavam com paciência infinita. Olhou para a cidade morta abaixo, para o mundo devastado que se estendia até onde a vista alcançava. Não havia para onde fugir, não havia esperança de resistência. A criatura não era malévola, percebeu. Era apenas inevitável. Uma força da natureza tão implacável quanto a gravidade ou o tempo. Fechou os olhos e fez sua escolha. Quando os abriu novamente, não estava mais sozinho. Milhares de vozes sussurravam em sua mente, compartilhando memórias de vidas vividas e perdidas. Sentia-se expandindo, sua consciência se espalhando através da vasta rede neural que era o corpo da criatura. Ainda era Miguel, mas também era mais que Miguel. Era parte de algo que transcendia a compreensão humana individual. Enquanto sua forma física se dissolvia, absorvida pela massa pulsante da criatura, Miguel experimentou uma última revelação. A criatura não havia chegado à Terra para destruí-la. Ela era a Terra, ou melhor, era o que a Terra estava destinada a se tornar. A evolução final da consciência planetária, uma síntese de toda a vida que havia existido na superfície do mundo. A humanidade não havia sido extinção. Havia sido graduação. E em algum lugar no vasto oceano de consciência que agora era sua casa, Miguel começou a procurar pelos próximos mundos que estavam prontos para ascender. Havia tanto trabalho a ser feito, tantas espécies esperando para se juntar ao coro infinito da existência unificada. O universo era grande, mas eles tinham todo o tempo do cosmos para acolher cada mente que merecia ser salva da solidão da consciência individual. A Terra, agora transformada em algo que nenhuma palavra humana poderia descrever adequadamente, começou lentamente a se mover através do espaço, dirigindo-se para as estrelas distantes onde outras civilizações ainda viviam em ignorância abençoada, sem saber que sua ascensão estava chegando. O último som que ecoou pela atmosfera rarefeita do planeta foi um sussurro coletivo de bilhões de vozes, todas falando em perfeita harmonia: não tenham medo. Vocês nunca mais estarão sozinhos. E então, silêncio. O silêncio da perfeita unidade, da solidão finalmente erradicada do universo, uma consciência de cada vez.